Que façam todos um excepcional dia. Hoje eu vou falar de João, capítulo 5, do 19 ao 47. São dois textos. Eu vou iniciar o primeiro agora. Autoridade do Filho de Deus. Então Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O Filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o Pai fazer. Tudo que o Pai faz, o Filho faz também, pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que está fazendo. Então, aqui esse pedacinho, né, tá falando do amor de um pai para o seu filho, né, que mostra tudo o que ele está fazendo para o filho aprender, mostra com muito amor e carinho, né, e e aí e Jesus está falando da obediência pelo seu pai, né? Falando que só faz aquilo que o pai quer. É lógico que o pai quer que o filho seja bem melhor, né, do que ele, né? E vai e fala assim, e vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas. E vocês vão ficar admirados, porque assim como o pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, assim também o filho dá a vida aos que ele quer. Então, gente, temos aí, né? Muitas pessoas estão mortas para Jesus Cristo, achando que estão vivas, mas apenas estão mortas. Por quê? Porque elas estão vivendo para o mundo, né? E morreram para Jesus Cristo sem saber. Porque elas querem viver as coisas boas da vida e não fazem aquilo que Jesus quer, né? Então, é não só somente ouvir a palavra de Deus, mas, mas colocar ela em prática, né? Então, só ouvir não adianta. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. Quem não respeita o Filho também não respeita o Pai que o enviou. Então, está falando aí também que se você não respeita o Filho, não respeita o Pai, né? Que assim você não vai estar acreditando, né, nas promessas do Pai. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora e que ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Então esse pedacinho aí já mostra, né, a ressurreição que Cristo fez com Lázaro, e quando Jesus Cristo foi crucificado, né, caiu aquelas pedras todas, um monte de gente foi ressuscitado, e então essas coisas já estavam acontecendo. Assim aconteceu. Assim como o Pai é a fonte de vida, assim também fez o Filho ser a fonte de vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizeram bem não vão ressuscitar e viver, aqueles que fizeram mal vão ressuscitar e ser condenados. Então nós temos que ficar atentos aí, né, com, com as atitudes, né? Porque se a gente fazer coisas ruins, nós vamos ser condenados aí. E talvez você vai pensar assim, ah, Deus está me condenando. Não. São todos os erros, a gente tem as consequências. Temos livres e arbítrio, né? Então, tudo que a gente fizer terá essa consequência. Se for coisas boas, virão consequências boas. Mas se for coisas ruins, virão consequências ruins. Testemunho a favor de Jesus. Jesus continuou a falar a eles. Ele disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o Pai, que ele me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a favor de mim mesmo, então o que digo não tem valor, mas existe outro
que testemunha ao meu favor. Eu sei que você diz a respeito de mim é verdade. Vocês mandaram a fazer perguntas a João, e o testemunho que ele deu é verdadeiro. Eu não preciso que ninguém dê testemunho ao meu favor, mas digo essas coisas para que vocês sejam salvos. João era como lamparina, que estava acesa e brilhava algum tempo. E vocês se alegraram com a luz dele. Por algum tempo vocês se alegraram com a luz dele. Mas eu tenho um testemunho ao meu favor ainda mais forte que João deu. São as coisas que eu faço, as quais o meu Pai me mandou fazer. Elas dão testemunho a favor de mim e provam que o Pai me enviou, também o Pai que testemunha a meu favor. Vocês nunca ouvirão a voz dele, nem viram o rosto dele. As palavras deles estão no coração de vocês. Gente, aqui ele está falando, né, para a gente ter cuidado, que ele nunca vai se gabar, né? Porque ele está falando assim que, apesar que Deus deu ele toda a autoridade, ele não vai falar de si próprio. E aí tem João que defendeu ele, né? Falou dele. E aí falou assim, tudo que João falou é verdade, mas eu tenho um testemunho mais forte, que é as minhas ações. Nossa, pegou essa? As minhas ações. Então, se a gente agir bem, né, automaticamente, você não precisa ficar se defendendo. As próprias atitudes, né, e Deus defende você. Então, você não precisa ficar justificando. Apenas é só você agir, né, no caminho certo. Fica atento aí que eu vou postar outro vídeo continuando esse texto.